Glórias a Deus. Agradeço a Deus a oportunidade de estar em cima do altar. Vou pôr ali, você grava do seu jeito. Às vezes a gente não consegue estar sempre na igreja, né? A gente sente muita falta de trazer a palavra do Senhor. Fico muito feliz pelo convite. Fico muito feliz pela vida de cada um que está aqui, porque eu creio que Deus vai falar com você nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 Reis. 1 Reis 19. Primeira Reis 19, 19. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Estando ele com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Até aqui, irmãos, por enquanto, tá? Glórias a Deus. Eliseu, ele era lavrador. Mas esse lavrador, ele já tinha sido escolhido por Deus. Eliseu trabalhava no campo. Mas esse trabalhador simples já tinha sido escolhido por Deus. Glória a Deus. Elias, um grande homem de Deus que existiu naquela época. Este homem eu creio que existe até hoje, porque os milagres que ele operava eram impressionantes. Se a gente for ler a palavra do Senhor a fundo, a gente vê que, nossa, será que ele era mesmo um ser humano? Será que ele era mesmo normal? A gente não acredita, porque tudo que acontecia naquele tempo era sobrenatural. Deus usava a vida de Elias no sobrenatural. E aqueles que não acreditavam em Deus passavam a acreditar pelos milagres que Deus operava através da vida de Elias. Elias, interessante a gente saber que o nome de Elias, eu até anotei aqui para não esquecer, mas não tem como esquecer. O nome de Elias tem um significado. Esse significado é Iafé, que é Deus. O significado do nome de Elias. Só o significado deste homem já dá para dizer tudo, né? Por tudo que ele fazia, né? No nome de Deus. E um dia, Deus falou com Elias. Eu creio dessa forma. Deus falou com Elias: eu vou levar você. Eu acredito que Deus amava tanto aquele homem que Deus não ia deixar ele ali, não. Deus não ia deixar nem ele morrer. Nem morreu, o homem não morreu, meu Deus do céu. Deus nem deixou ele morrer. Então Deus olhou para ele e falou assim: olha só, eu te amo muito, vou levar você. Mas eu não vou deixar esse povo sem ninguém, não. Eu vou constituir alguém. Eu já escolhi a dedo alguém para você ir atrás deste alguém. Você vai procurar um homem chamado Eliseu. Eliseu é o nome do homem que Elias tinha que procurar. Eu também anotei o nome de Eliseu. Olha só o nome do rapaz. Deus é a salvação. É o significado do nome de Eliseu. E Deus falou para ele: eu vou levar você e você vai procurar esse tal de Eliseu. Elias não sabia quem ele era. Elias não fazia ideia. Deus não deu visão nenhuma para ele, nem de fisionomia, nem de nada. Simplesmente Deus falou: vai. E ele era guiado totalmente pelo Espírito Santo. E ele fez o que Deus mandou. Ele foi. E caminhou. Até Deus falar: para. Era isso que ele estava esperando. Porque na hora que Deus falasse: para, ele ia ter certeza de que aquele homem era Eliseu. Mas Deus não falou nada ainda. Então ele continuou caminhando, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus levou ele até um campo. A Bíblia diz: um campo grande, um campo enorme. E neste campo tinha 12 homens, 12 lavradores. E desses 12 homens, um daqueles era Eliseu, o escolhido a ser sucessor de Elias. Mas Elias não sabia quem ele era. Elias não conhecia a fisionomia daquele homem. E Elias continuou andando. Elias viu os 12 lavradores, cada um com uma junta de boi, né?
cada um com arado, arando a terra, trabalhando. Então ele continuou caminhando, continuou andando, continuou indo. Na hora que Deus falar, para, eu paro. Vou fazer só o que Deus mandar. Elias nem olhou para ninguém. Ele simplesmente foi guiado, foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele estava indo de encontro a Eliseu. Só que a Bíblia também diz que Eliseu carregava o 12º. A 12ª junta de bois. Ou seja, ele estava por último. Então Elias, ele deve ter passado por todos. Ele passou por todos os homens primeiro, antes de chegar a Eliseu. Eliseu estava lá no último. Sabe por que ele estava no último? Os últimos serão os primeiros, não são? Glória a Deus. Ele estava segurando o último arado. Ele não estava pensando em nada. Aqueles outros 11 homens que estavam lá estavam pensando diversas coisas e ele não. Ele estava com o pensamento ligado em Deus. Ele estava com o pensamento totalmente ligado em Deus. É por isso que ele foi escolhido a dedo. Deus já sabia do coração daquele homem que aquele homem largaria tudo para estar com Jesus, para estar com Deus. Elias caminhando naquele campo, procurando esse tal de Eliseu que tanto Deus falou. Ele achou. Era o último. Era o último que estava lá, arando a terra. Aleluia. A Bíblia diz que ele parou na frente dele, tirou a capa e colocou. Colocou sobre os ombros de Eliseu. Eu creio que naquele momento Deus falou: para. Para. Você já achou quem estava procurando. Quem estava procurando não, você achou quem eu estava procurando. Eu te trouxe até aqui, agora tira a sua capa e coloque. Tira a sua capa e coloque sobre ele. Porque é este ato profético que vai fazer dele seu sucessor. Atos proféticos. Muita gente não acredita, né? Muita gente não acredita em atos proféticos. Mas se a gente for ver de Gênesis e Apocalipse, tudo que tem de Gênesis e Apocalipse, milagres de Deus, são através de atos proféticos. É só a gente ler a palavra de Deus. Tem gente que não acredita. Ah, esse óleo aí não vale nada. Às vezes o pastor faz uma campanha, às vezes tem uma campanha que hoje é a campanha da família, né, irmão Wellington? A campanha da família hoje, aí o irmão Wellington vai, Deus fala para ele, entrega tal coisa para os irmãos da igreja. Aí a pessoa nem dá valor àquilo que é profético para a vida dela. Mas a Bíblia diz que Elias tirou aquela capa e fez esse ato profético em Eliseu. E a partir dali, ele foi ungido como sucessor de Elias. A partir dali. Mas tem uma coisa. Eliseu tinha família. Eliseu tinha parentes, tinha amigos. Ele morava num lugar. A gente lê aqui, ele estava trabalhando. Nós falamos sobre isso aqui na palavra de Deus. Ele não era tolo. Ele tinha pessoas que amavam ele também. E ele teve que fazer uma escolha aquele dia. Aquele dia, Eliseu teve que escolher algo. Ou ele escolhia Deus, ou ele escolhia o mundo. Ele teve que escolher. Ele teve que escolher. Assim como é feito o apelo. Eu creio aqui que todos aqui já aceitaram Jesus. O apelo é sempre feito, né, nos dias de visitas, né, cultos de família, no domingo. A pessoa deve confessar. A pessoa deve confessar que deixa tudo para seguir Jesus. E naquele dia que Elias estava procurando Eliseu, Eliseu era o plano perfeito do Senhor. Glória a Deus. Porque Deus falou: não vou deixar mais. Eu não vou deixar o meu filho aí mais não. Já chega, você já fez muita coisa. Vamos, eu te amo muito. Vem morar comigo aqui. Eu vou te arrebatar. Mas eu não vou deixar esse povo aí perecendo, não. Vou deixar alguém. Naquele dia, ele se tornou o plano perfeito do Senhor. E eu profetizo na sua vida, na vida de cada um que está aqui hoje. A partir de hoje, mas eu já nasci há muito tempo. Hoje, é hoje que Deus quer falar. A partir de hoje, a tua história está escrita até a tua morte. Nossa, mas
morte. A história de Eliseu estava escrita até a morte. Se a gente for ler a Bíblia a fundo, a gente vê que depois de morto ele fez milagre. Até depois de morto ele fez milagre. E eu profetizo isso na sua vida hoje. Assim como Eliseu cumpriu o chamado dele. Porque Elias, ele não precisou falar nada, irmãos, para ele. Elias não precisou falar uma palavra. Só fez o ato profético. Não precisou falar nada. Explicar nada para ele. Olha, Deus vai me arrebatar. Você vai ficar no meu lugar, eu vou te ensinar. Não, ele não falou nada. Simplesmente fez o ato profético. E através daquela capa saiu virtude. Eliseu sentiu a virtude do Senhor sobre a vida dele, quando ele colocou a capa sobre os ombros. E naquele momento, Deus ministrou no coração de Eliseu. Naquele momento, Eliseu já sabia de tudo o que ia acontecer daqui para frente. Elias não precisou falar nada. A única coisa que Eliseu falou: peraí, eu vou com você, mas deixa eu dar um beijo na minha mãe. Deixa eu dar um beijo no meu pai, me despedir. Eliseu falou: não estou te impedindo de fazer isso, vá. E a Bíblia diz que ele foi. Ele pegou aquela junta de boi que carregava lá o arado e ele degolou um daqueles bois. Ele cozinhou a carne. Ele cozinhou, fez lá um churrasco, um cozido, não sei. Ele fez algo delicioso. Ele estava festejando porque ia embora. Quem festeja quando vai embora e vai deixar todo mundo? Eu vou festejar? Estou indo embora, vou deixar minha mãe, vou deixar o meu pai, minha família. Mas ele festejou porque ele estava obedecendo. Glória a Deus. Ele estava obedecendo, ele se sentiu privilegiado, porque ele estava obedecendo a Deus. O próprio Deus falou com ele pessoalmente. Aleluia. O próprio Deus falou com ele. Por isso ele estava festejando. Nós temos que festejar o obedecer a Deus. Glória a Deus. Tem gente que não festeja não, viu, irmãos? Tem gente que acha que é um jugo, que é um fardo pesado servir a Deus. Ah, é um fardo muito pesado, sou muito novo ainda, sou jovem. Eu já ouvi isso, viu, irmãos? Eu já ouvi isso de uma pessoa muito querida minha. Eu encontrei essa pessoa na rua onde meu marido, na época, meu marido era meu namorado. Eu estava descendo a rua, eu já era da igreja, nós já éramos crentes, inclusive estávamos noivos. Encontrei esse rapaz, amigo de infância. Cumprimentei-o. Disse a ele: eu soube que a tua família está na igreja, porque eu soube disso. Todo mundo se converteu, e você? Ele olhou para mim e falou: estou muito novo ainda. Eu estou muito... Mas sabe o que aconteceu com eles, irmãos? É bizarro o que eu vou dizer. Passaram na frente da casa dele, ele estava em pé. Morreu. Foi isso que aconteceu. Não deu tempo. Infelizmente não deu tempo. Ele teve oportunidade e não deu tempo, ele não festejou. Ele esteve na igreja alguns dias, mas ele achou pesado. Ele achou um fardo pesado. E ele não quis saber de Deus. Ele não fez como Eliseu. Eliseu festejou. Irmãos, é difícil estar na presença de Deus. É difícil. É difícil ou não é? Hoje para mim eu posso dizer que não. Hoje eu posso dizer que não. Eu não posso subir no altar do meu Deus e dizer: nossa, é difícil estar aqui. Para mim é uma honra. Eu festejei quando eu fui convidada para pregar a palavra do meu Deus. Eu amo pregar a palavra do meu Deus. E nada disso que eu estou falando aqui hoje, irmãos, não era nada disso que eu ia falar. Mas eu falei: Senhor, me guia, como o Senhor fez com Elias, faz comigo também. Guia-me com o teu Espírito Santo. Teve um tempo, irmãos, que eu estava fazendo profecia todo dia. Eu falava todos os dias em minhas orações. Todas as noites eu oro antes de dormir, isso é fundamental. E toda vez que eu terminava a minha oração, eu falava: Deus, ouve a minha oração como o Senhor ouvia de Eliseu. Ouve, Senhor. Eu
achei que eu estava fazendo alguma coisa errada. De verdade. Eu achei que eu estava fazendo alguma coisa errada. Mas por que tanto eu falava isso? Comecei a viajar aqui em Reis. Comecei a ler a palavra do meu Deus. Eu comecei a ver que o que Elias falava era uma ordem para o Espírito Santo. Olha a autoridade que esse homem tinha nesta terra. Eu falava: Senhor, ouve-me, como o Senhor ouvia Elias a Eliseu. Me ouve, Senhor, como o Senhor fazia com eles, porque eu sei que a palavra que eles diziam ao Senhor, tudo que eles falavam era uma ordem ao Teu Espírito Santo. Que autoridade é essa, Deus? Quero ter isso também. Eu quero ter isso também. Não é pecado não, irmãos. A gente tem que desejar aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que edifica a vida do meu irmão. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Eliseu seguiu Elias como um aprendiz de profeta. Se a gente for ler um pouco mais a fundo a palavra do Senhor, Eliseu não é citado mais na palavra. Eliseu não é falado mais. Mas a gente sabe que ele estava ali, porque ele largou tudo. Ele fez um cozido lá, deu para todo mundo comer. Tchau, tô indo seguir o meu Deus. Eu não estou indo seguir Elias, não. Eu estou seguindo o Iafé, que é Deus. É o significado do nome dele. Ele não está seguindo o homem, não. Ele está seguindo o próprio Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele ficou até por mais 3 anos seguindo Elias, aprendendo a palavra, aprendendo tudo que Elias fazia, amando do Senhor. Ele viu muitos milagres acontecerem. Ele viu muita coisa. Ele viu fogo cair do céu. Ele viu tudo. E ele aprendeu tudo. Ele não fechou o olho para nada. Eu vou ser o sucessor desse homem? Eu quero ver tudo. Eu quero ficar atento a cada passo. Eu quero ficar atento como ele desafia os reis. Ele desafiava reis, irmãos. Mas não era porque ele era melhor que todo mundo, não. É porque ele fazia o que Deus mandava. Ele sabia que Deus era na vida dele. Não tinha nada que pudesse matá-lo se não fosse o Deus. Ele não tinha medo. Deus usava ele mesmo. Deus usava ele de forma tremenda. Ele chegava nos reis e falava, aqui a gente vai ler aqui um pouquinho aqui a palavra do Senhor. Ainda em 1 Reis, irmãos, 21 agora, tá? Vamos pular um pouquinho aqui. 21, 17. Bem, eu vou lendo, tá, irmãos? Pra gente não perder tempo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que esta vinha está na vinha de Nabote, onde desceu a fim de tomar posse dela. Até aqui. Eu vou ler só mais um versículo aqui, irmãos. Não fechem não. E falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste perdão, irmãos. Vou pegar a Bíblia, que é mais fácil. Porventura não mataste e tomaste herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Olha a autoridade deste homem. Esse rei Acabe, ele matou Nabote porque ele era invejoso. Ele era invejoso. Ele não era um homem de Deus, não. Adorava deuses falsos. Era totalmente infeliz. Ele era ruim. Como é que pode, né, irmão? Se eu vivesse numa época daquela onde o povo falava com Deus assim, né? Pessoalmente, você acha que eu ia servir outros deuses vendo o sobrenatural na minha frente? E ele era desse jeito, esse rei. Mas do mesmo jeito que ele matou, ele morreu. E esse recado
foi dado por Elias, o homem de Deus. Nós lemos aqui. A autoridade que este homem tinha, ninguém tinha nessa terra. Ele disse isso na cara do rei. Os cachorros vão lamber o seu sangue. E assim aconteceu, meus irmãos. Da mesma forma que ele profetizava, acontecia. Logo depois que ele morreu, assumiu o trono um rei chamado Acasias. Esse Acasias aqui a gente vai ler também, só que em 2 Reis. Pular um pouquinho aqui em 2 Reis. Um mesmo, tá? Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Ora, Acasias caiu pela grade do seu quarto alto em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros, dizendo-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. E aqui, como que num tempo daquele, onde o povo tinha um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que operava milagres e sobrenatural, ainda estavam perguntando para os deuses falsos. Ele caiu, a Bíblia diz aqui, a gente acabou de ler, caiu lá da escada, se arrebentou, ficou de cama e mandou o mensageiro ir lá perguntar para Baal-zebub se ele ia sarar. Mas Deus viu isso. O Deus de Israel estava ali. O Deus de Israel não ia deixar isso acontecer. E mandou quem? Elias novamente. Elias novamente foi dar um recado para o rei. Dessa vez para o sucessor de Acabe. O mensageiro estava indo lá perguntar para Baal-zebub. E Deus falou: vai lá agora. Você vai lá agora. Você vai encontrar com o mensageiro e vai perguntar se não tem Deus em Israel, para ele estar perguntando para o Deus falso. Vai lá agora. E ele foi. Quando chegou lá, imagina só o medo dos mensageiros, né? Que foram lá perguntar para Baal. O rei Acasias lá de cama. E aí, vocês voltaram? Já voltaram? Mas que rápido. Não, a gente nem foi. Por que vocês não foram? Um homem parou a gente e perguntou: perdão, rei. Imagina só, gente, fala isso com ele. Ele mandou perguntar se não tem Deus em Israel, para você estar perguntando. Quem era esse homem? Ah, era um homem assim, assim, assado. Ah, já sei. Já sei quem é. É Elias. Todos conheciam Elias. Todos conheciam Elias pelos milagres que Deus operava através da vida dele. Então vai lá, 50 homens agora. Manda 50 homens e um capitão. Se a gente for ler mais para baixo, é isso que está escrito. Vai lá agora. Manda 50 homens, um capitão. Vai prender ele. Quem ele pensa que é? Eu sou rei. E a Bíblia diz que Elias estava no cume do monte. No cume do monte, no alto. Ele estava lá no alto do monte. E com certeza com quem? Eliseu. Eliseu estava aprendendo. Eliseu estava vendo tudo isso. Se a gente for ler na palavra, a gente não encontra Eliseu citado em lugar nenhum, mas ele estava lá o tempo todo. Ele estava lá aprendendo, comendo, se alimentando. Se alimentando, se alimentando. É o que hoje a gente faz na igreja, se alimenta. Se alimenta de conhecimento. Deus mandou ele seguir, para ele não crescer só em graça, mas para ele crescer também em conhecimento. Andar junto. Graça e conhecimento. Já pensou se Deus desse todo esse poder para Eliseu? Toda essa autoridade para Eliseu, ele não ia saber conduzir se ele não aprendesse. Se não tivesse alguém para ensiná-lo. O Espírito Santo de Deus não é adivinho. Eu costumava muito dizer isso para os adolescentes. Eu já fui líder de adolescentes, eu ministrava eles todo sábado. Eu costumava dizer: vamos ler a Bíblia, vamos aprender. Prestem atenção, fiquem quietos, aprendam.
O Espírito Santo de Deus não é adivinho, não. Você é um adivinhador? Se você não ler a palavra de Deus, você não vai entender nada. Você precisa ler. Não adianta você ter ouvido falar, você precisa ter certeza do que você está fazendo. E foi isso que Deus fez. E quando aqueles 50 homens chegaram lá, quando aqueles 50 homens chegaram, desce daí, ó. Desce daí, porque o rei mandou. Eu preciso te prender. Foi o rei que mandou. E o que Elias fez? Ele desceu? Ele não desceu, irmão. Deus não mandou ele descer. Ele olhou para aqueles 50 homens e aquele capitão lá parado. Para que ele precisava de 50 homens? Me fala. Elias era tão temido. Elias era tão homem de Deus que todo mundo tinha medo. Tem que ter medo de Deus mesmo. Tem que ter medo quem é contra o nosso Deus. Do mesmo jeito, todo mundo sabe. Até quem diz que não acredita no nosso Deus. Ele deu a vida, ele pode tirar. Você é macumbeiro, você é isso, você é aquilo, não interessa. Ele te deu a vida, ele vai tirar. Ele faz o que ele quer. E o povo tinha muito medo da autoridade de Elias. E o rei mandou 50 homens. Quando eu li essa palavra a primeira vez para os seus 50 homens, olha só. Elias somente olhou, irmãos. Se a gente for ler a palavra aqui, eu não vou ler para ganhar tempo. Se eu não sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma tu e os teus 50. Oh, aleluia, meu Deus. E foi isso que aconteceu. E desceu o fogo do céu e consumiu aqueles 51 homens. Que não era 50, era 51. Tinha um capitão ainda. Ficaram lá tudo carbonizado, morto. E isso chegou ao ouvido do rei. E o que o rei fez? O medo era tanto, mas por ele ser um rei, ele falou: não, eu vou ficar por baixo, vai mais 50 agora. Aí eu vou rei mais 50, né? Vai mais 50 lá e mais um capitão, vai lá, vocês vão ter que prender ele. Não é possível que 50 homens não podem com ele. Ele é um só. Um só não, eram dois, né? Eliseu estava lá. Eliseu estava vendo tudo isso. Eliseu estava aprendendo como fazia o negócio. E lá foi os 50. É brincadeira, né? Aí quando eles chegaram lá, estavam lá 51 corpos carbonizados. Desce daí agora. Desce daí. O rei mandou te prender. E o que aconteceu, irmãos? A história tudo de novo. Meu Deus, mas esses caras não aprendem. Se eu não sou homem de Deus, vai cair fogo do céu e vai consumir você e seus 50. E aconteceu de novo. E Eliseu lá contemplando aquilo. Nossa, eu vou ser sucessor desse cara, eu não acredito. Meu Deus do céu, eu vou fazer tudo isso, não é possível. Nossa, será que eu tenho essa capacidade? Meu Deus, sai fogo do céu, ele só falou. E caiu. O que Elias falava era uma ordem ao Espírito Santo, porque ele era santo. Deus deu tudo isso para ele. Ia passar para Eliseu. Olha a responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade como sucessores de Jesus Cristo. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Quem tem é o pastor? Ah, você está muito enganado. Não aprenda não que vem do altar. Não aprenda não que o pastor faz. Siga ele. Siga o seu pastor. Faça o que ele faz. E duplique. Faça o que ele faz. Faça com seu irmão. E a Bíblia diz que o rei, meu Deus, novamente, mais 50. Mais 50 e um capitão. Mais 50 e um capitão foi lá de novo. Já eram 150. Mas quando esses 50 chegaram e viram 100 corpos carbonizados de fogo que não tinha lugar nenhum, porque o fogo tinha vindo do céu. E agora? Eu não vou. O capitão, eu não vou. Mas ele foi, porque o rei mandou. Eles serviam, eles estavam para obedecer. Tá certo? Se for para morrer pelo seu rei, eles morriam.
sentiram o temor. Eles sentiram aquele temor do Deus vivo. Quando eles viram aqueles corpos, o que eles fizeram? Eles não mandaram Elias descer. Eles não mandaram Elias descer de lá, não. Eles simplesmente se ajoelharam. Foi isso que eles fizeram. Homem de Deus, por favor, não nos mate. Por favor, nós só estamos fazendo o que o rei está mandando. Venha conosco, por favor. Por favor. Aleluia. Foram os únicos que não morreram, tá? Por quê? Se prostraram. Se prostraram como deve. Aleluia. E chegando lá, irmãos, Eliseu falou novamente que o rei Acasias ia morrer. E aconteceu assim como ele falou. Assim como ele falou. E Eliseu continuava lá aprendendo. Eliseu continuava lá e ficou com ele por mais 3 anos. Só que Elias falou para ele: olha só, eu tenho que ir para tal lugar e você vai ficar aqui. Não, não vou com você. E o tempo todo Eliseu indo atrás de Elias. Não, mas agora Deus mandou eu ir para lá. Você fica aqui. Você tem que ir atrás de mim. Não, eu vou com você. Eu não vou desgrudar de você, eu vou te seguir até o fim. Eliseu queria aprender tudo. Se eu vou ser o sucessor, eu vou aprender tudo. Eu vou ficar até o fim. Eu vou com você aonde você for. Assim como naquela passagem de Ruth. A mesma coisa. Teu Deus é o meu Deus. Eu vou onde você for, eu vou te seguir onde você for. E aconteceu, a Bíblia diz, irmãos, que Elias tirou aquela capa lá. Eles chegaram no rio, colocou a capa, mais um milagre. Eliseu presenciando mais um milagre. O rio secou de um lado, para eles passarem. Deus mandou a gente passar. Aí ele falou: olha, é o seguinte, Deus vai me arrebatar. Deus vai me arrebatar, você já aprendeu bastante. Deus vai vir uma carruagem de fogo para me buscar e eu vou ter que subir. Você pode pedir o que você quiser. Até aqui o nosso Deus te sustentou. Peça o que quiser. E o que ele falou, irmãos? Eu quero uma porção dobrada. Eu quero fazer tudo o que você faz, mas em dobro. Glória a Deus. Eu quero que caia 2 vezes mais fogo do céu. Eu quero que não só metade desse rio seque, mas que o rio inteiro seque. Eu quero fazer milagre. Eu quero fazer muito mais do que o que você faz. Aleluia. Meu Deus do céu. Você quer mais? Agora. Mas isso é muito difícil que você está me pedindo. Muito difícil, não. Mas a vontade daquele homem de ter história nesta terra, era muito grande. Deus conhecia o coração de Eliseu. Deus escolheu ele a dedo. Deus sabia a intenção dele, ele usar aquilo em espírito e em verdade, aquela porção dobrada. Elias falou: tá bom, vamos fazer o seguinte, se na hora que a carruagem de fogo vir buscar você ver eu sendo arrebatado, tudo bem, você consegue essa porção dobrada. Mas se você não ver, essa porção dobrada não vai vir, não. Agora imagine como Eliseu ficou, irmão. Não piscar o olho, não vou piscar de jeito nenhum, não vou não, meu Deus do céu, não tirar o olho de Elias. Eu preciso ver esse homem sendo arrebatado, eu preciso viver isso, meu Deus. Ele vai me deixar aqui sozinho, eu preciso de mais. E o tempo todo Eliseu, eu fico imaginando o Eliseu lá, com o olho arregalado, não vou piscar de jeito nenhum. Eu quero ver. E aconteceu, irmãos, ele viu, glória a Deus. Ele viu Elias sendo arrebatado por aquela carruagem, mas um milagre ele presenciou. Glória a Deus. Mas um milagre ele presenciou. Aleluia. E a Bíblia diz que nunca mais se viu Elias. Nunca mais. Elias estava na glória com Deus agora. E ali começava a jornada com Eliseu.
O sucessor já estava constituído. Já cresceu em graça, já cresceu em conhecimento. Agora ele está pronto. E eu digo para você nesta noite que você também está pronto. Você também está pronto para falar do amor de Deus para toda criatura. Ei, você que tem medo de falar das coisas de Deus, não tenha. Ele vai colocar tudo o que você precisa no teu coração. Simplesmente se alimente. Cresça em graça, cresça em conhecimento. As demais coisas ele vai acrescentar. Os dons vão cair sobre a tua vida. Oh, aleluia. Dons espirituais, tudo aquilo que você almeja, mas você não faz, não consigo. Eu não consigo falar línguas estranhas, eu não consigo fazer nada. Você consegue. Você consegue. Essa é a palavra profética aqui deste altar nesta noite. Você consegue. Mas eu não consigo ser usada por Deus de jeito nenhum. Você consegue. Você foi constituído para ser sucessor de Jesus Cristo. Você foi constituído para fazer tudo o que Ele fazia. E em nome dEle, você consegue. Experimenta, irmãos. Experimenta isso. Vê a língua estranha na sua cabeça, fale. Fale em nome de Jesus. Porque foi Ele. Nós somos sucessores dEle. Fale em nome de Jesus. Veio uma profecia, é que eu tenho, Deus está falando comigo, eu acho, não sei, não tenho certeza, tem gente que é assim, né? Não sei, mas eu acho que Deus está falando comigo para falar com aquela irmã. Não, fala. Fala em nome de Jesus. Profetiza. Nós somos constituídos para isso. Nós temos o chamado de Elias, nós temos o chamado de Eliseu, por apenas sermos sucessores de Jesus Cristo. Nós somos discípulos. Faça o que Deus te manda. Não tenha medo, faça e pronto. Ah, mas o que aquele irmão vai achar? O que o pastor vai achar? Meu Deus, não posso. Não. Faça. Não leve isso com você, não pague preço por bobagem. Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Pratique aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas o que Deus tem para a tua vida é muito difícil. Para a minha vida é muito difícil. Como que um dia eu vou estar nesse altar pregando? Porque eu acho que eu tenho dom de pregar, não sei. Faça, irmãos. E essa é a palavra do Senhor nesta noite para a tua vida. Aleluia, eu creio que Deus falou grandemente comigo e com você nesta noite. Que esta palavra venha edificar a sua vida. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda mais ao Senhor, querido, em nome de Jesus Cristo. Palavra abençoada, palavra gostosa de se ouvir. Coisa boa ouvir a palavra de Deus. Que coisa boa conhecermos mais da palavra de Deus. A palavra fala de autoridade, de sucessão, de andar junto, de aliança, Irmãos, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós entendemos o nosso chamado, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tudo muda na nossa vida. Você presta atenção que tem pessoas que vivem na igreja o tempo todo, anos e anos, e a vida da pessoa continua a mesma coisa. Irmão, Deus não tem isso para a minha vida, Deus não tem isso para a tua vida. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça debaixo da graça e do conhecimento dele. Preste atenção que Deus levantou Elias para destruir as obras do inferno, porque na época que Deus levantou Elias, em Israel, a idolatria estava sendo introduzida. Jezabel e Acabe estavam destruindo, introduzindo idolatria lá, levantando outros deuses, o povo estava se corrompendo, e Deus levantou Elias na autoridade, assim, com muita autoridade, e Elias ia atrás, ministrou, e lá confrontava, as obras do inferno. Irmãos, como Deus te levantar, quando Deus te levantou, quando Deus te der uma palavra, como a Thaís estava ministrando aqui, vai lá e destrói mesmo, fala em nome de Jesus. Está repreendido esse mal da tua vida. Sobre as nossas vidas, irmãos, tem autoridade no nome de Jesus. A hora que você quiser, se você estiver na presença de Deus, se você estiver em santidade, clama o nome de Jesus. Não aceita essa situação que você está vivendo. Você levantou a enfermidade, repreende no nome de Jesus Cristo. Fala em nome de Jesus Cristo, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Essa enfermidade não faz parte da minha vida. A porta se fechou, eu falo em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que as portas vão se abrir, que esse milagre vai... Meu irmão,
determina a autoridade. Elias era um cara ousado, ousadio.